Amigos e amigas de Niquelândia, boa noite. Estamos ao vivo com mais um Niquelândia Podcast especial, porque nós estamos comemorando esse 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E nada mais, nada menos, eu tive que convidar duas mulheres importantes na minha vida. E eu convidei aqui a minha amiga, a Tia Badia, Maria Badia Honório da Silva, seja bem-vinda. E convidei a minha amiga Agrícia Ribeiro Espíndola Gomes, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Dia Internacional da Mulher não poderia ser diferente. Convidar duas mulheres que se mostra como é a realidade de uma mulher que, como a senhora, já é aposentada, e a mulher atual que hoje empreende, que hoje é a mulher que cuida de negócios, a mulher que é mãe, a mulher que é esposa, né? Então, nesse momento de reflexão sobre os direitos e garantias de igualdade das mulheres que nós estamos aqui refletindo sobre esse 8 de março, justamente também discutirmos sobre a importância de políticas públicas para preservar, além dessa igualdade, também a proteção das nossas mulheres. E eu estou extremamente satisfeito e feliz por vocês terem atendido nosso pedido, nosso convite. E nós vamos ter um bate-papo aqui muito legal, simplesmente porque nós temos aqui a Tia Badia, né, que é professora, né, aposentada, e eu quero saber um pouquinho da história da senhora, né, que a senhora relatasse quem são seus pais, quem são os avós da senhora, a senhora nasceu em que cidade, um resumo da história da senhora. Ai, gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Quem está extremamente feliz e contente sou eu, meu filho. Estou mesmo. Sabe por quê? Porque, na verdade, viver a história é bacana, né? É um momento, assim, muito agradável para mim, tá? E sendo convidada por uma pessoa tão especial como você, meu filho, eu falo você, obrigado, meu filho, porque, né, pegamos no colo, peguei no colo. Não, né, gente, pra quem não sabe, Tia Badia foi minha professora e professora da Agrícia, né, Agrícia? Então, ela é a nossa mãezona. Você vê que privilégio, né? Estar diante de duas pessoas fantásticas, né? Que eu, na qualidade de professora, acredito na educação, acredito, e vocês são prova disto, né? Do sucesso de vocês é prova de que quando nós temos uma família, né? Porque a gente não pode esquecer que a primeira base é a família, depois a escola, né? A igreja, né? Porque tudo faz parte, é um conjunto de coisas que faz com que uma pessoa seja um cidadão de bem, uma cidadã de bem. E vocês tiveram esse berço, né? E acompanhei de perto. Né? Graças a Deus. Então, meu filho e minha filha... Né? A senhora nasceu em qual cidade, tia? Eu sou do município de Planaltina, Goiás. Certo. Meus pais vieram de Minas, meu pai de Patos de Minas, minha mãe de Urucuia, uma cidade mais para o sul. E eu vim beber, mas tudo meu é de Goiás. Graças a Deus. Sou goiana de corpo e alma, né? Vivi no município de Planaltina até os 13 anos. Aí vim para cá, ia estudar em Planaltina, né? Lá na cidade mesmo. Sim. Mas aí minha avó já tinha mudado para o município de Niquelândia e estava muito doente. E só mandou falar para mim que se eu quisesse ver ela... pela última vez que viesse na mudança. Meu né? Deus do céu. E aí eu falei, não tem como, eu vou desistir de tudo e Deus toma conta do meu futuro. Né? E vim para Niquelândia e acompanhei, né? Nós chegamos em final de 79, de 70, e aí minha avó morreu logo, e aí eu comecei a estudar nas escolinhas, terminar o 4º ano, lá e aí quando terminei o 4º ano, sei lá se terminei direito, aí o pessoal já começaram, eu era, além de essa menina que trabalhava na roça, que a minha primeira profissão foi cabo de enxada mesmo, sabe, dureza, mais velha, era peão do papai, porque não tinha outro rapaz, filho, nós éramos 4 meninas e eu a mais velha. Naquela época as pessoas já tinham vários filhos justamente para trabalhar na lavoura, né, tia? Era justamente isso. E eu mais velha, então pegava no pesado. Mas aí foi logo o pessoal descobriram que eu sabia ler, escrever bem, fazia as 4 operações. Quem fazia esse processo sobressaía, né?
Então, logo o pessoal falou, já que nós aqui não temos escola, a senhora, você, né, eu era menina, né, praticamente, 15 anos, fizeram um rancho na roça e eu comecei a juntar os meninos ali e comecei a alfabetizar. Durante o dia, lecionava para os meninos e à noite era para os adultos. Na época do Mobral, né, organizava uma candeia, uma lamparina, uma coisa. Sei que quando terminava a aula lá para as 9h30, 10 horas, o nariz da gente estava tudo cheio de fumaça de candeia, porque... Lamparina, né? Lamparina. Meu Deus do céu, não tinha nem energia naquela época. Não, nem era mesmo. Então olha para a senhora ver a evolução, né? O tanto que nós temos que respeitar as nossas mulheres, né, tia? Olha a evolução, de onde a senhora saiu, olha na situação que nós estamos hoje, isso mostra a evolução, verdade, né? E nós temos que justamente incentivar que nós possamos ter mais progresso, não é verdade? Nossa, eu vejo assim que a gente não pode fazer vitimismo com a gente. A gente precisa de ir para cima. E eu sempre sonhei, desde os 7 anos eu sonhei ser professora. Aos 14 eu já estava me realizando, estudei, primeiro com primário comecei a ser professora, depois fiz magistério em 80 lá em Uruaçu e continuei na roça e na época do Tião Rocha, não sei se vocês viram, você não lembra, né, do prefeito Tião Rocha? Ele é que me deu a oportunidade, fiz uma lista de alunos lá e trouxe, e ele falou, não, agora nós já vamos criar uma escola para a senhora, construir uma escola bacana para gente lá, e aí eu comecei. Tinha época que eu tinha até 50 alunos lá na roça. Meu Deus. Depois, nossa, para estudar lá em Uruaçu, o ponte do Rio Maranhão foi embora, nós passávamos na canoa, a canoa descia quilômetro, a gente pensava que ia morrer, mas nunca desistimos. Não tinha infraestrutura nenhuma naquela época. A ponte foi embora, acabou, foi embora, e nós não desistíamos. Aí, em 2000, consegui fazer uma faculdade, né? Sou graduada, sou pedagoga, depois me especializei em planejamento educacional e por aí fui. E falei para vocês, no início foi muito difícil, porque aí meus meninos cresceram, eu precisei de vir embora para a cidade. Sim. Cheguei aqui na cidade, o pessoal, onde é que vai, para onde é que vai mandar, porque essa negra da roça, né, o preconceito... Muito, racismo era muito naquela época, né? Continua ainda, né, tia? Continua, em pleno século XXI nós temos o racismo ainda. É muito difícil a gente pensar que ainda existe, mas está aflorado aí no meio de nós. E aí conseguimos uma escola no Trevo, lá onde eu consegui, né, alfabetizar uma turma de meninos já praticamente adolescentes. E foi o ano que Deus me deu um título de professora, né, uma das melhores professoras do ano. Olha que maravilhoso. Aí a profissão estourou, né? Fui para as escolas particulares, Estado e tudo. Desci para o JK, aí fiquei um tempo no JK, depois fui nomeada para ser diretora do Padre Valentim. Que é a nossa escola, né? Então um abraço para todos os servidores do Padre Valentim, que é a minha escola que eu amo de coração. Eu saí de lá e nós estamos aqui alcançando isso, né? Isso mesmo. Encontrei a escola com 400 e poucos alunos, deixei com 1.500. É benção. Alunos. Um trabalho realmente... Né? Era uma competitividade com Pitágoras na época, depois Santa Mônica, qual que era a escola melhor e aquela coisa toda, e esporte, inserir as crianças, os adolescentes, os idosos, todo mundo que estudava lá tinha que praticar esporte, se não desse conta de jogar bola, eles jogavam pelo menos dama, mas tinha que competir. Tinha. Né? Você lembra, era impulsionada a isso. Era impulsionada a isso, e a qualidade. O que primou, que foi... A prioridade nossa lá foi qualidade da educação no Padre Valentim. Conta tanto que a maioria daqueles nossos alunos de lá hoje tem um futuro brilhante. Sim, graças a Deus. E nós agradecemos muito o esforço de todos, né? Da senhora e de todos os servidores. Desde a pessoa da limpeza até a professora, até a diretora, né? A equipe era maravilhosa. Maravilhosa, graças a Deus. E tinha também, assim, eu coloquei a comunidade dentro da escola. Tinha os pais, né? Sua mãe, né? Os pais assíduos. O Tonho, seu tio, Tonho da Máquina, Tonho Bigode. Maravilhoso. Tinha uns pais assim, que eram participativos, né? Ia lá e o que precisava estava junto com a gente. Nossa, assim, foi maravilhoso. Faz toda a diferença. Fez a diferença na minha vida, na minha história de vida, na história de vida da comunidade, por onde eu andei, por onde eu passei. Então, fez a diferença. E, assim, de lá despertou também a vida política, né? Verdade, da mulher, né? Verdade. Às vezes eu fico imaginando, meus filhos,
uma mulher negra lá da roça e assim, competir com gente que tinha dinheiro mesmo na época. E eu fui só para, na verdade, me puseram no partido para mim poder agariar voto para eleger outra pessoa, que não era eu que era o... E a senhora foi eleita, graças a Deus. Não era eu o foco, você entendeu? Vamos lá, né? E aí, assim... Mas isso é um assunto extremamente importante que nós vamos entrar agora. Tá bom. Vamos lá, né? E vamos agora ouvir a Agriça um pouquinho. A Agriça, que é a filha da Dona das Dores. Um beijo pra Dona das Dores. Mãe da Isadora. Mãe da Isabela. Esposa do Assis, né? Um abraço pra toda a família. E a senhora, o motivo do convite pra senhora é justamente porque a tia Badia representa essa mãezona. Essa senhora, essa mulher da década de 60, 70, na qual onde se começou a discussão e os debates das revoluções para lutar pelo direito e proteção das mulheres, que eram vítimas de inúmeras violências. E a senhora representa agora a mulher atual, né? Essa mulher guerreira, essa mulher que além de ser mãe, não deixa de ser dona de casa, é empreendedora, é a mulher de negócios, cuida do esposo, cuida das filhas, cuida da família, e a senhora representa. É por esse motivo que nós temos orgulho de estar aqui hoje no Niquelândia Podcast com as senhoras, comemorando o dia 8 de março, do Dia Internacional da Mulher, com essa reflexão. Nós temos as mulheres hoje que estão alcançando o objetivo e nós sabemos que sem você nós não somos nada. Seja bem-vinda, Agriça. Obrigado, David. Para mim é um prazer, uma alegria e um privilégio estar aqui com você, né? Obrigado. Juntamente com a tia Badia, como ela já se referiu aqui, é um privilégio, tia Badia, ter a senhora aqui comigo, porque eu aprendi com a senhora, né? Obrigada. Eu tive uma base muito forte, né? Que a tia Badia nos ensinou, né? Foi nossa professora, foi diretora da escola onde eu estudei toda a minha infância, né? Uma escola pública, né? Mas que nos trouxe muitos ensinamentos. Então, assim, eu estou aqui com muita alegria e me sinto privilegiada por estar aqui. E fato, Agriça, que era tão pouca estrutura que nós tínhamos e mesmo assim elas foram guerreiras de alcançar o êxito da arte de educar. Isso. Né? Isso. Naquela época não tinha estrutura nenhuma, era muito difícil. Os recursos eram pouco. Né? Mas a vontade era muito, né? Sim, verdade, demais. verdade. E também nossa, né? Verdade. Tem a contrapartida dos alunos. Os alunos fizeram a parte deles, né? Fizeram, Com e os certeza. pais também, né? Hoje, assim, tudo que eu conquistei, não foi muita coisa, mas o que eu conquistei, eu devo, sim, a Deus, primeiramente, mas os meus pais, né? Sim. Meu pai, abraço, minha mãe, né? Um abraço pro José seu Ribeiro Zé. Espíndola, minha mãe, Maria das Dores, porque, assim, eu sinto muito orgulho de ter os meus pais como base da minha vida, né? E quando eu falo, eu me emociono mesmo, mas porque pai e mãe... são maravilhosos, né? Isso, eu falo assim porque é a base da nossa vida. Sim. Né? E eu vejo que a preocupação da sua mãe, né? De criar vocês Isso, três, né? 3 filhas, mulheres. Naquela época Não foi fácil. não era fácil, Não foi fácil. né? A E minha mãe ela ser sempre- uma guerreira. Era guerreira. Sempre foi muito rédea curta com a Sim. gente, né? Então hoje eu vejo assim, hoje eu colho os frutos disso. Hoje eu colho os frutos disso de uma mãe guerreira e que foi de rédea curta mesmo. Então, assim, a gente não tinha muita regalia. Então, assim, a gente cumpria normas. Então, assim, hoje eu vejo colher os frutos de tudo isso aí. Porque, às vezes, quando a gente é criança, a gente recebe a instrução, mas a gente não quer obedecer, né? Porque a gente não entende daqui para frente, né? A gente não enxerga o futuro. Mas quando a gente se torna mãe, a gente entende o que é isso, né? E hoje eu me sinto nessa qualidade de mãe e me coloco também na rédea curta, como minha mãe foi. E eu quero ser assim, eu aprendi com ela assim, e eu sinto orgulho de tudo que ela me ensinou, Sim. né? A ser hoje. Porque né? a dona Maria das Dores, ela empreende desde então. Desde né? então. E eu entendo que essa arte de empreender, essa força de uma mulher empreendedora, a senhora herdou isso. Isso. Herdou. E eu vejo isso passando para suas filhas. Verdade. Eu vejo a Isabela e a Isadora com essa herança, essa intimidade no empreendedorismo. A gente chega na loja, a Isadora já comanda, a Isabela também muito comunicativa, e a senhora tem essa essência da mãe. A avózona passou por filhos. Né? Passou. E ela nos transmitiu isso assim desde muito cedo, né? Porque eu praticamente nasci dentro de um comércio. Meu pai e minha mãe se casaram, moravam na fazenda, então assim tudo muito difícil, mas conseguiram uma forma de ganhar dinheiro
lá na fazenda, sendo comerciantes, né? Então montaram ali um botequinho, que eles falavam na época, né? Uma venda, porque não tinha muita opção, né, tia Badia, de mercado, essas coisas. Sim. Então eles acharam ali uma oportunidade de ganhar dinheiro, de ganhar a vida. Então, meu pai tinha um botequinho ali, dali passou comprou uma máquina de arroz, Sim. e daquela máquina de arroz eles acharam que, como se diz, foi bom, e de lá vieram para a cidade, na cidade eles montaram essa máquina de arroz, cresceu, foi para o jardim, eu era criança, por volta de 7 anos de idade, 6 anos de idade. Nossa, eu lembro da máquina de arroz na roda dele. Então, Era o vô Herpídio do lado e o seu Zé do outro. Então, o seu vô Herpídio do lado e o papai do outro. Com muita luta, foi muita luta. Verdade. Mas, assim, hoje eu vejo os frutos de tudo aquilo que eles plantaram. Né? Sim, sim. De tudo aquilo que eles plantaram, assim, com muita garra. Porque não desistiram, porque não foi fácil. E eu vejo o pai da senhora como um guerreiro. Verdade. Né? Aí eu analiso a figura da mulher na vida do pai, do seu pai. Eu vejo a figura da tia Badia para o seu esposo. A importância dessas mulheres centralizadoras de ideais, de moral, de princípios, fez com que evoluísse justamente para esse sucesso nas criações. Então nós tivemos muitas violências contra a mulher naquela época, e era um momento que o machismo dominava. Mas a sua mãe, a dona das dores, ela não teve nenhuma covardia, ela não voltou atrás, ela não desistiu, ela foi pra cima, como a senhora falou. É verdade. Né? Então vocês eram determinadas, vocês são determinadas. E é isso que nós temos que passar hoje, a mensagem para as mulheres. Não desistam, sejam determinadas, como a senhora foi no passado, de enfrentar o machismo, de enfrentar o preconceito racial, que é iminente hoje. Nós tivemos a triste situação que pessoas brancas não permitiram que pessoas negras entrassem no trem que estavam encaminhando as pessoas da Ucrânia para a Polônia. Não permitiram que uma pessoa negra entrasse no trem. Então isso é um absurdo no século XXI. E a senhora viveu isso, tia? Vivi, sofri na pele, mas com as cotoveladas e com vontade de vencer, a gente consegue. Então, por que, tia, a importância de nós transmitirmos isso, e a título de um podcast, a título de conversas, que mostra a raiz, mostra a determinação na essência da mulher. A mulher é isso, a mulher é símbolo de força. Por mais que nós temos que respeitar a sensibilidade feminina, o amor, o carinho da mulher, mas nós temos que entender que a mulher é forte. Né? Muito forte. E eu vejo isso na minha mãe. Ela pode. Vocês conhecem a minha mãe? Né? Tudo aí. A minha mãe conseguiu formar. Sua mãe é exemplo disso. É exemplo. A minha mãe conseguiu formar os filhos, educar os filhos numa situação de luta, de pobreza, da miserabilidade vivenciada dentro da nossa casa. Então, mostra o tanto que as mulheres quando quer determinadas, elas vêm já nessa essência de luta, né, do passado, porque não era fácil no passado. E aí essa mensagem que nós temos que transmitir para as mulheres: não foi fácil no passado. Não é que hoje está na situação que temos que vocês têm que viver no comodismo. A mulher tem que avançar, a mulher tem que empreender, a mulher tem que entender qual que é o ramo dela. Né? Tem vários filósofos que, cara, que eu digo que você descobrir qual que é a sua praia, não recue nem um minuto. Então, tia, tem sonhos. Tem sonhos. Sonhar. Então, quando eu vejo sonhos, eu olho pro lado político da senhora. Entendeu? A senhora foi de professora, diretora, a professora da roça, né? Que foi para a cidade, enfrentou os desafios e entrou para a vida política. A gente quer ouvir um pouco um resumo dessa história, de como a senhora conquistou naquela época onde o machismo era eminente, discutido, e era o preconceito vivenciado na prática, e a senhora conseguiu esse feito. Doutor, antes que a gente passe para essa parte, eu só quero dar uma ênfase numa história linda, maravilhosa do Padre Valentim, da sua avó, da mãe da dona Maria Manso. Dona Maria. Ela, quando eu criei um supletivo dentro da escola, criamos lá, e saímos nas ruas perguntando quem queria estudar, quem tinha sonho. A vozinha pegou e falou para mim: o maior sonho que eu tenho, tia Badia. Eu me arrepio quando eu lembro disso. Ai, que lindo. Ela foi aluna? Foi aluna. Fazer uma lista de compra, ir para o mercado, minha filha. Saber o transporte que eu... Nossa, isso para mim foi arrepiante.
Para mim, que assim, tudo foi maravilhoso, mas essa cena, essa história dessa idosa mulher que queria vencer e venceu. Venceu. Ela falou para mim que era o maior desejo da vida dela. Eu falei, e nós vamos realizar seu desejo, sabe? Isso me deixou marcas, sabe? A Grícia tá aí, ela não me deixa mentir. Emocionante, né? É emocionante, né? Mulher, você vê a idade sonhadora. Ela sonhou e realizou e conseguiu. Professora, a importância de nós darmos mais respeito para a educação. Os gestores públicos têm que se preocupar mais com a educação. Olha o que foi possível fazer na vida dessa senhora, a arte de educar. Olha onde nós levamos, o patamar que nós tiramos dessa senhora que não sabia escrever uma lista de compras, que era o sonho dela, ela conseguiu realizar através da educação. Então a educação é quebra de paradigmas, professora. Eu falo mesmo. Todo administrador, dos nossos governantes, precisa sim olhar com essência, dar oportunidade, porque só transformamos o mundo através de uma boa educação de qualidade. E nós já temos, antes tinha uma dificuldade muito imensa, porque não tinha professor formado. Hoje não, todo mundo sabe o que precisa fazer na educação. É só ter oportunidade. Então, nossas crianças, né, eu já estou falando assim, todo o país, o mundo precisa reagir a favor de uma educação de qualidade. E nós, mulheres, independente da idade, não podemos baixar a guarda. Vamos para a escola. Quem nunca teve oportunidade, as mulheres vão para a escola, vão aprender a ler, escrever. Vamos avançar, vamos ser diferentes. Quantos anos a dona Maria tinha nessa época, a senhora recorda? Na época, uns 60 anos. Quanto ela tem? Mais ou menos. Hoje ela está com uns 72. 72 anos. Então um abraço para dona Maria. Dona Maria, a senhora está no Nickeland Podcast sendo um exemplo de mulher, exemplo de vó. Um abraço para a senhora me emocionou hoje aqui a história da senhora. Um beijo do coração. Não é? Então, assim, voltando para a política, né? Sim. Nunca foge dela, porque é o único meio de melhorar a vida das pessoas é a política. Se existe um bico de lâmpada nas nossas casas, é por causa da política, né? Verdade. Né? Se tiver administradores compromissados com o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, do nosso município, né? Na nossa cozinha nós temos a política, né? Na nossa família, né? Então, assim, é importante. Mas, na verdade, eu sou uma pessoa politicamente realizada, politicamente, profissionalmente, família, sabe? Eu sou uma pessoa muito realizada. Eu sempre falo, se Deus, eu quero estou preparando minha alma, porque eu sou religiosa, busco a Deus, mas eu falo que o dia que Deus quiser me levar, eu já sou uma pessoa super realizada. Eu já consegui, eu gosto demais de criança, fui coordenadora de lar de criança há muitos anos, né, uns 14 anos, cuidando de criança, tive a oportunidade de cuidar de idoso, oportunidade de trabalhar dentro do presídio, fui professora 1 ano e meio dentro de um presídio, que era um sonho que eu tinha, de trabalhar dentro de uma agência prisional. Importância desse trabalho. A importância de cuidar, porque eu sempre falo para eles, o cair é do homem, levantar é de Deus, né? Levantar é de Deus. Então, às vezes a culpa não é só deles, que às vezes, né, o sistema faz com que muitas vezes as pessoas caem ali. Então, assim, eu vejo que nós mulheres, tive a oportunidade de dar aula para as mulheres lá dentro, eu sempre falava, vamos mudar. Aí só através da primeiro a religião, depois a educação, eu falo, porque, né, família, religião e educação é o que alavanca esse país. E a política? Se tivermos uma política séria, compromissada, né, voltada para o bem comum da sociedade, né, a gente não tem dúvida. Esse Brasil vai embora. Dá certo. E a senhora teve papel fundamental nessa experiência política, porque a senhora foi representante do Legislativo Municipal durante 6 meses em uma legislatura e depois de uma legislatura completa. Isso. Fala para nós da experiência, como foi. Olha, vou ser sincera com vocês, eu tive muitos momentos difíceis na política, desgastante, sabe? Porque, igual a gente comentou, a lei, ela momento, às vezes é momentâneo, um momento ela está, outro momento ela já não está. Então, eu não, assim, a experiência foi boa enquanto eu podia ajudar as pessoas.
Mas teve os momentos que Foram desagradáveis. Foram desagradáveis para mim na política. Sim. Porque a gente tinha vontade de fazer as coisas e não dependia só da gente. Então, eu tive esses momentos. Mas nesse 8 de março, nesse Dia Internacional da Mulher, tia Badia, nós fazemos aqui um ato convocatório para que as nossas mulheres participem do processo político. É bacana. Porque a importância da figura feminina no processo político é realmente fazer com que as políticas públicas em prol das mulheres e dos nossos jovens, e que a política realmente faça chegar até o cidadão, que é fazer com que o povo tenha os seus direitos garantidos. E a figura da mulher traz isso, traz essa essência. Porque, na verdade, quando eu saí, teve uns senhores que falaram: tia, cadê nossa representatividade lá? Eu falei: agora eu estou saindo, vocês chegam, vocês venham, porque nós não podemos deixar. Sim. Imagina, até aí a gente vê a diferença, né? Hoje só estamos com... Aliás, já tem acho que umas 2 ou 3 legislaturas que só tem uma mulher, né? E nós somos o número de eleitores... 57%. Nós somos a maioria. E estamos deixando esse negócio. Nós não podemos deixar. Não. Eu sempre hoje... Vamos motivar. Mulheres participam do processo. Participa do processo. Vamos lá. Importante. Porque nós, não é que nós queremos falar dos homens, mas nós temos uma sensibilidade. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Diferenciada, sem dúvida, tia. Eu sou homem e reconheço isso. Nós não seríamos nada sem a sensibilidade feminina. Não é? Deus nos deu isso. Deus nos deu. Isso é uma riqueza que Deus, né, nos deu, e nós precisamos aproveitar, né, dessa riqueza para poder melhorar, né? Melhorar a vida das pessoas. Conquistar. Eu analiso a figura da mulher na política, e agora, como a senhora se explanou, que teve essa experiência política desagradável e agradável por ajudar as pessoas, nós fazemos esse ato convocatório para que nesse 8 de março as mulheres possam refletir, porque é através da política que nós vamos ter avanços nas políticas públicas em defesa das mulheres. Então nós temos que ter essa essência e essa inteligência, que é só através da política que nós vamos conseguir isso. Aí nós saímos do assunto político e nós entramos na mulher empreendedora. Uma mulher que empreende, uma mulher que antes era dona de casa e agora abre os negócios, né? Nós temos agora a Agrícia, proprietária da Papelaria Canaã, que é uma empresa que todos vocês podem ir lá, fica no Jardim Atlântico, ali na Avenida Brasil, ao lado do Smart, que vocês vão ter todos os artigos de papelaria, brinquedos, vocês estão disponíveis na Papelaria Canaã. E também tem a Isatec Informática, que já é outro empreendimento da Agrícia, que é uma mulher que não foi só para um ramo, já entrou em outro ramo de assistência técnica e informática e computadores. Então, olha, para vocês terem ideia, agora nós queremos saber essa experiência da mulher empreendendo. Eu gostaria que a senhora nos contasse. Então, David, o nosso início, assim, eu me casei muito cedo, né? E por 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiquei como dona de casa. Manda um beijo pro marido, né? Um beijão pro marido de São de Assis, vai dar né? Minhas filhas, Isabela e Isadora, né? Que são minhas preciosidades. E, então, assim, quando eu tive a Isabela, com 1 ano de idade, eu tive que deixá-la para que a gente pudesse abrir o nosso próprio comércio, né? Quando eu me casei, o Assis trabalhava com vendas, mas com vendas no atacado. Entendi. Então, aí como eu nasci dentro de um comércio, então minha mãe toda a vida foi comerciante, meu pai foi comerciante, então eu me casei sendo comerciante. Então fui para dentro de casa, mas esse não era o foco, né? Sim. Então eu não queria ser dona de casa. E meu esposo então resolveu montar ali um comércio, então ele viajava, né, para o Paraguai na época, e ele abriu ali um comércio ali ao lado da drogaria do Nereí ali, final do Nereí, né? Bom Jesus, isso mesmo, um pontinho hoje lá, se não me engano, é um salão. Salão de beleza. Era bem pequeno mesmo. Então, assim, ele viajava, trazia as mercadorias, entregava para os comerciantes da cidade e eu ficava na loja vendendo o que ele trazia, né? Então, assim, ele entregava atacado e eu vendia o varejo, né? Então, assim, aí isso deu certo, porque na época a cidade não tinha ninguém que fazia isso, né? A informática, o computador, ele foi a primeira pessoa que trouxe o computador para vender aqui na cidade.
Então, assim, a gente foi investindo, eu ficava na loja, ele viajava e foi crescendo e graças a Deus deu certo. A gente montou a outra loja que hoje é no local que está até hoje, graças a Deus, há 20 anos atrás, né? Então, assim, a gente é pioneiro na cidade no ramo de informática e telecomunicações. Então, assim, eu tenho orgulho disso porque, assim, nós somos pioneiros. Há 20 anos atrás, onde, como se diz, começamos do zero, né? Não era muito fácil, então buscava tudo no Paraguai. Então, era muito difícil. A gente não tinha essa acessibilidade de ligar, de comprar, de buscar ali, não. Era tudo muito difícil, né? Verdade, então, assim, e a gente não desistiu, né? Porque os obstáculos foram muito. E a gente, como comerciante, a gente nunca deixou de ser mãe, né? De ser esposa, de ser dona de casa, né, Tia Badia? É verdade. Então, isso nunca deixou de ser. Então, é uma luta constante todos os dias. A gente sai cedo, às vezes tem horário de almoço, às vezes não, né? E a maioria delas a gente não tem. Quem trabalha fora, geralmente fechado, você tem ali o seu horário, 1h30 de almoço. Agora, a gente que é patrão, dificilmente tem. Verdade. Não Né? existe. A gente não faz tem. isso, né? Não tem. Deveria ter, mas a gente não consegue fazer isso 100%. Então, assim, a gente nunca tem aquele horário de almoço certinho. Então, a gente tem criança, né? Tinha criança pequena em casa. Então, tudo foi muito difícil, mas a gente não desistiu, porque a gente precisa avançar, né? Precisa avançar. E eu sempre tive esse pensamento comigo, como a minha mãe sempre teve. A gente nunca pode parar no meio do caminho. Né? A gente não pode parar no meio do caminho. Você nunca conquista nada parando no meio do caminho. Você precisa avançar. Então, assim, tá difícil, tá? Mas você vai conseguir. E eu sempre vi isso na minha mãe, né? Porque ela veio do nada e conquistou né? Com perseverança. Tudo aquilo que ela sonhou. Né? Hoje eu falo assim porque ela fala, minha filha, hoje eu conquistei tudo que eu sonhei e mais um pouquinho Deus me deu. Olha que bênção. Então Deus me deu além do que eu sonhei. Nesse âmbito do empreendedorismo feminino, a mulher no empreendedorismo, qual foi o ponto negativo que a senhora se deparou nesse percurso? O que mais foi difícil para a senhora como mulher no empreendedorismo? Os filhos. Certo. Os filhos. É a parte mais difícil para a mãe, né? Principalmente quando você amamenta. Tem que deixar. É o mais difícil. Deixou a Isabela com 1 ano para empreender, para trabalhar. Com 1 ano de idade, ela ainda amamentava. Então, assim, isso é muito difícil para uma mãe, né? Isso dói numa mãe. Você sair e deixar seu filho chorando porque você tem que trabalhar. Então, isso, para mim, era a parte mais difícil. Sempre foi, né? Hoje nós temos 20 anos de pioneiros em telecomunicações e em informática em Niquelândia. Qual é o ponto positivo desse sucesso? O que a senhora determina em algumas palavras que foi essencial para que vocês alcançassem esse sucesso? Não desistir, porque a gente passou por muitas fases difíceis, né? Todo comerciante passa por fases difíceis. Então, assim, não desistir, né? Acreditar na cidade, porque a gente mora na cidade, nós nascemos aqui, fomos criados aqui, né, Tia Badia? Verdade, eu, meu esposo, nós nascemos aqui, fomos criados aqui. Então, nossa família está aqui. Então, nós acreditamos na cidade desde muito cedo, né? Então, eu acreditei na cidade de Niquelândia, investi na cidade de Niquelândia e eu creio que vou conquistar muito mais através da cidade, através dos clientes da cidade de Niquelândia. Então, assim, eu acredito na cidade de Niquelândia. Nós acreditamos. Nós acreditamos. Nós amamos, né? É. Quando se ama uma cidade, Isso. não tem como você não e deixar de eu acreditar. amo de todo o meu coração. Quando alguém diz assim, você muda para Goiânia, não vou mudar para Goiânia. Sim. Minha cidade é Niquelândia Nosso de lugar é coração. aqui. Nosso lugar é aqui. Já passamos por muitas dificuldades, mas eu nunca disse vou mudar de Niquelândia, porque eu sempre acreditei na cidade de Niquelândia, né, como uma cidade que tem potencial para ser melhor certeza. todos os dias. Com certeza. Certo. Tia, agora o foco agora é para ouvir a senhora numa situação que o que significa a mulher para a senhora, o que é ser a mulher que enfrentou todos os desafios na antiguidade, né? Nessas décadas aí onde existiu o preconceito, alcançou os objetivos. O que foi fundamental para a senhora alcançar esse sucesso, enfrentar esses obstáculos? Onde a senhora se agarrou para enfrentar principalmente o racismo? Resiliência. Uma palavra-chave. Se nós mulheres não formos resilientes,
a gente não consegue avançar, como diz a minha aluna. Verdade. Você tem que... Ou você vai ou você vai. A gente precisa ser assim, decidida. Da mesma forma que ela teve que escolher deixar a filha em casa. A senhora teve que fazer. Para crescer. Eu também fui assim. Né? Deixei filhos, pegava a escola que eu comecei era uns 3 quilômetros longe da minha casa, pegava a mochila, colocava de lado, a menina do outro, né? Passava a semana toda fora de casa, né? E tudo isso, porque a gente queria crescer na vida, a gente queria dar uma vida melhor para os nossos filhos. Né? Então, estou aqui, filho formado, graças a Deus, né? E assim, minha família, meu pai, minha mãe, uma família humilde, mas a gente nunca ouviu eles brigarem, né? Olha que trem mais lindo, né? Que respeito que eles tinham por gente, né? Mesmo, você vê, pessoas da roça, simples, mas tinham um perfil de criar família que não tem explicação, né? E isto fez com que, né, eu, sendo a mais velha, hoje eu sou a mãe, a referência da família, porque são mais 3 irmãs, mas tudo sou eu, né? A referência de pai, de mãe, porque os pais já morreram, e eu estou aqui, firme, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E nesse aspecto, tia, o que a senhora gostou mais na arte de educar? O que satisfez a senhora nessa profissão de professora? É ver vocês aqui, ó, os frutos de centenas, né? Incalculáveis, não dá nem pra falar quantos. Você entendeu? Né? É lindo. É lindo demais. Você passa. Eu praticamente não tenho um comércio que eu passo aqui na cidade. Que não tem um aluno da senhora, que não tem um aluno. E às vezes eu fui para São Paulo, meu filho falou assim: mãe, muda para cá. Eu falei: eu não consigo construir um patrimônio, uma riqueza em lugar nenhum mais do que eu construí em Niquelândia, meu filho. Gerlin? Um abraço, Gerlin. Fique com Deus. Saudade dele. Então, tá lá, exercendo, foi no tempo da pandemia, naquela luta, mas sobreviveu. Sofreu preconceito também, porque cidade grande, né? Um negro veio da cidade do interior, mas... Firme, tá lá. Hoje não trabalha em 3, 4 hospitais, porque não dá conta, porque a carga horária, mas assim, tá lá. Então, assim, um abraço para você, meus filhos, Gessilma, Gerlin, Maria Janaína, meus netos, meu neto Glauber, Fernando, que também engenheiro aqui na Estimil, graças a Deus. Então, tudo foram alunos nossos lá do Padre Valentim. E que é isso, a satisfação minha é essa, de ver o advogado, ver a comerciante, ver até no menosprezo nenhuma profissão, mas eu sei que todas elas são dignas, mas quem estudou direitinho, progrediu na vida, e nunca é tarde. Aqueles que deixaram, que não quiseram estudar, agora estou fazendo um convite muito especial. Vão para a escola. Vão para a escola. Ainda dá né? tempo. Tá tempo. É a porta do futuro. É a porta do futuro. Isso aí, meu filho. Então, a minha maior alegria do mundo é isso. É chegar e ver todo mundo trabalhando honestamente, ganhando seu sustento com honestidade, né? E em especial as mulheres, né? Verdade. E no empreender, o que é a satisfação da mulher empreendedora? Meu Deus. A satisfação é de poder superar essas dificuldades que a gente tinha, né? De achar que só homem poderia fazer. Então, a gente consegue, sim. A gente consegue administrar. E mais bem feito, às vezes, né? Muito. A gente consegue administrar e a gente consegue conciliar isso, né? Porque a gente ser empreendedora, ser comerciante, a gente nunca deixou de ser mãe, né? Não deixou de ser dona de casa, não deixou de ser esposa. Então, assim, e aí ainda a gente tem uma vida também devocional, a igreja, então, assim, um ministério na igreja que a gente tem que cumprir, tem que participar, tem que exercer. Então, assim, isso não tem gratificante. Preço. É gratificante, e tem entendeu? mais uma coisa, eu acho que assim, a alegria de servir bem ao cliente, né? Isso é bacana. Quando o cliente está satisfeito,
É satisfatório. Eu magnífico. tenho uma alegria no meu coração, porque assim, eu sempre falo para minhas filhas que quem precisa do cliente somos nós. Sim. Né? Então eu preciso do cliente, então eu preciso tratá-lo Cuidar bem, Sim. zelar dele, não pela primeira venda, nem pela segunda, por todas as Toda a outras. vida. Porque a minha mãe diz, quando ela entra na papelaria Canaã, ela sente em casa. Não, lá em casa. Né? Quando eu entro lá na Exatec, eu sinto em casa. Então, não Muito por uma família. amizade que nós já temos, mas é porque realmente é legal. O carinho, o respeito, né? E tudo se encontra. É atenção. Então é né? muito bom É você uma ir atenção. buscar um caderno e achar um caderno de qualidade e com atendimento bom. Então, E na papelaria Canaã, a gente trabalhou assim, o David, que eu quero dizer para você assim, que algo que alegra muito o meu coração, tia Badia, porque sempre quando o cliente chega e ele procura por algo, ele diz assim, eu vou falar aqui, mas eu acho que você não tem. Aí eu falo, eu tenho. Aí ele fala, não, mas você não tem aqui, não, que é papelaria. Eu falo, eu tenho de tudo aqui, pode falar. Aí a pessoa fala algo assim que ele jamais imaginaria que eu teria, mas eu tenho, porque assim, a minha loja não é só papelaria, a minha loja é Certo. uma papelaria utilidade de um modo em geral. Entendi. Então, assim, eu tentei diversificar tudo que eu possa atender a clientela do Jardim Atlântico. Porque nós temos essa certa dificuldade no Jardim Atlântico. Por quê? Porque nós não temos o transporte mais coletivo. Certo. Então, tudo que a pessoa precisava, tia Badia, precisava o quê? Vir aqui ao centro para comprar. E isso é muito difícil. Sim. Muito difícil, né? Então, foi isso que me chamou a atenção, né? E minha mãe também fez isso. Falou, a papelaria lá vai fechar, né? Porque a minha tia estava administrando, antes, né? não conciliou o outro comércio dela, trabalhando à noite e trabalhando durante o dia, não conciliou, né? Então, iria fechar. Então, a gente resolveu abrir com o impulso da minha mãe. Falou, não, você consegue. Olha a visão do Olha aí. empreendedorismo Vai feminino. lá. Olha a visão da Vai Dona Maria. lá, Um beijo, Dona Maria das Dores. é magnífico. E eu O que disse- nós precisamos é pegar essa Dona Maria das Dores e ela fazer um workshop. Essa mulher precisa transmitir essa mensagem para as mulheres. Verdade. Vocês podem alcançar o que quiserem. Basta acreditar e avançar e fazer. Não ficar esperando. Isso, David. No início, Que a assim, palavra eu de Deus achei- diz, faça a tua parte que te ajudarei. Te ajudarei. Eu achava que era difícil, porque eu já tinha outra loja, né? Então, assim, e muita coisa dependia de mim, né? Porque a gente dividia as tarefas. Então, assim, no início não foi fácil. Ela falou, minha filha, você consegue. Administra a parte que você faz de longe e administra essa de perto. Então, foi isso que eu fiz. E fluiu. E continuo administrando de longe o que eu consigo, né? Na Exatec Informática tem muita coisa que eu administro até hoje. O que eu consigo fazer de longe, eu faço, sistema remoto, telefone, né, documentação, papel, pregão, tudo eu consigo agilizar, organizar, tudo de longe. Eu não preciso estar lá dentro para fazer. Mas né? isso é A administração. tecnologia e gestão de eficiência. Hoje eu participo de pregão, eu faço documentação, a gente vai para Colinas, participa de pregões lá, tudo com documentação que eu faço dentro da minha loja, sem precisar estar lá. Né? Então eu consigo ajudar ele a administrar, cuidar daquilo que eu fazia, cuidando também da outra parte que eu administro, que é a papelaria. Importância da tecnologia, né? Tanto que foi benéfico. Verdade, Muito né? bom. verdade. E a senhora, tia Badia, como é que a senhora fez para se adequar à família naquela época tão difícil que a senhora tinha que trabalhar, cuidar do esposo, né? A Grace transmitiu aqui a mensagem que não é fácil empreender e ainda ter que se transformar em 10 em uma só, né? Como foi para a senhora essa situação? Amor e desprendimento. Tem que desprender. Se conversar, diálogo, né? Porque na época não tinha a comunicação, era cavalo, né? Porque você tinha que ir de cavalo, que não tinha outra coisa, não tinha telefone. Tinha estrada naquela não tinha época? estrada, não tinha nada. Então, assim, por isso que eu falo, é o diálogo. Teve que ter muito diálogo, né? De marido, filho, um se ajudando o outro, para não desistir. Porque não tinha outra forma. Era muito difícil. Sair de 80 quilômetros do Guarempim, aqui em Niquelândia, para levar merenda para os nossos alunos, para não deixar o aluno com fome, ia de ônibus até ali perto do Muquem,
deixava os cavalos ali, dali a gente pegava, chegava lá 4 horas da tarde, chegava em casa 2, 3 horas da madrugada, montada num cavalinho, barriga por aqui, né? Porque grávida, não podia parar de trabalhar e era desse jeito. E o marido confiando, né? Existe a palavra confiança, né? Porque saía, né? Tinha dia que eu já não sabia como chegar. Mãe queimava o joelho de orar porque com medo da onça comer, né? Debaixo de chuva e com toda essa dificuldade. Mas vem aí a palavra superação. Superação. A gente superou, né? Graças Nós a superamos, Deus. né? E quem foi a pessoa com mais influência na vida da senhora? Minha mãe. Minha mãe era analfabeta, né? E assim, mas ela falava que não queria criar as filhas dela dessa forma, né? Então, assim, uma parte do dia nós capinávamos e a outra parte ela ficava sozinha com meu pai para a gente poder ir para a escola. Andava quilômetros, mas ela sempre... Nossa, era... Então, uma mulher, Uma mulher, olha a importância minha mãe. no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma mulher, uma senhora analfabeta, foi a principal influência da senhora. Foi. Eu, David Charles Araújo Alves, tenho a influência total da minha mãe, uma mulher também. Então nós sabemos da importância da mulher. E a sua, Agrícia? Foi a minha mãe também. Minha Olha mãe. a importância. Olha o que nós estamos tratando aqui. Ela Olha, sempre me inspirou em tudo. olha, Minha entendeu? Tia, olha a importância da mulher. Não, Olha o não que a tem. mulher é capaz de influenciar outras pessoas a avançar, a progredir, a conquistar sonhos. Sim. Foi. Minha mãe foi demais. A demais. minha também. A minha também. Foi assim. Que Deus o tenha lá no Reino da Glória. Sim, então a sua mãe construiu esse legado, a minha mãe continua construindo um legado na minha vida e a sua também. Também. Aí a visão de empreendedorismo da mãe da senhora, então automaticamente ela passa isso e ela influencia a gente de fato. E algo assim muito interessante, David, porque a minha mãe, ela também não teve oportunidades de estudo, né, Tia Badia? É Minha verdade. mãe, É. né, Tia Badia é conhecedora, então ela não teve oportunidades de estudo. Então ela estudou até a 2ª série na fazenda, algo assim, nada nem registrado, não tem boletim, não tem nada, algo que lhe ensinaram ela ali e isso pronto, entendeu? Então ela não teve a oportunidade de estudo. Mas a sabedoria que a minha mãe tem, eu falar verdade para você, que é poucos formados que tem. Verdade. É igual a minha mãe. É visão, é Deus, é É Deus na pouco sabedoria, formato né, que tia? É Deus Então, na assim, sua não infinita só no bondade. comércio, como na construção, que ela ama construir, né? Verdade. Então, assim, ela tem uma visão, sabe, de Deus, de Deus. Sim. Então, se ela falar, minha mãe falou, tá falado, porque realmente ela tem uma visão diferenciada, uma mente, assim, ó, totalmente aberta para crescimento. Até hoje, ela, na idade que ela tá, né, já aposentou, mas ela nunca parou de trabalhar. A mente dela é 24 horas pensando em algo que Olha ela que precisa magnífico, fazer. né? É magnífico. E sempre nos inspirando a fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer. Eu já não estou dando conta, não, mas você precisa fazer. Então, ela sempre foi assim, e isso nos inspira a fazer isso. E nos também. ensina a avançar, Nos ensina né? a avançar. Então a mãe da senhora, como analfabeta, também te ensinou que ela não queria que a senhora tivesse assim pra vida. Não, Só queria que a senhora estudasse, se transformava, ser uma pessoa melhor. Com certeza. Minha mãe foi inspiradora, né? Inspirou muito, não só em mim, mas nas minhas irmãs e assim. E a gente, né? A Grícia se emocionou, eu também, Isso, né? A gente se emociona quando sabe. Quando que lembra da mãe, né? Mãe e assim. E o que ela passou para, né? Também para. Ficou marcado como legado na vida da senhora. Para a gente poder conseguir ser alguém na vida. E com poucas oportunidades, Pouquíssima, né, Tia Badia? É porque a gente fica assim, pouquíssima. admirado, porque assim, a oportunidade deles era pouquíssimas. Mas Muito tudo pouco. que eles tinham na mão, eles agarravam. Não perdia a oportunidade. Não perdia a oportunidade. Eu vejo isso na minha mãe. Ela nunca perdeu uma O oportunidade. cavalo de crescimento. arriado, como é que é a história? Passa só uma vez. Uma na- vez. uma vez. É. Só uma vez. E se você não pegar pelo menos a garupa, já era, meu Deus. Já era. Agrícia, o que você considera que uma mulher faz diferença na sociedade? Ela faz diferença primeiramente, como cristã. Como cristã. A mulher, ela precisa valorizar, né? Cristo, ele faz a diferença na vida de todos nós, né? E da mulher, principalmente, porque a mulher ela tem o poder de influenciar, né? O pai tem sim, mas a mãe ela tem o poder muito maior de influenciar na vida dos seus filhos, porque a criação direta é da mãe.
né? A responsabilidade direta é maior da mãe, né? Tinha que ser igual? Tinha, mas a responsabilidade maior é nossa, né? Até porque Deus nos deu o privilégio de gerar. Então, se Deus nos deu o privilégio de gerar, Ele nos deu também essa responsabilidade maior de inspirar, né? De instruir. E eu vejo assim, David, que nós, como mulher, nós precisamos de Deus, em primeiro lugar. De Deus. Porque nós estamos vivendo numa sociedade assim, muito corrompida. Sim. Né? Com valores distorcidos. E eu, para ser uma mulher empreendedora, eu não preciso mudar o meu padrão de vida. Não, eu posso continuar sendo serva de Deus, esposa e empreendedora da mesma forma, né? Eu não tenho que deixar de ser esposa para empreender, né? Não posso. Jamais eu posso fazer isso. Então, eu primeiro preciso de Deus. E se eu tiver Deus na minha vida, eu consigo conciliar tudo isso. Conciliar tudo isso, né? Então, que sabedoria. Deus, nós precisamos de Deus. A sociedade precisa de Deus. E a mulher, em especial, ela precisa dessa sabedoria que vem de Deus, que é ser a mulher sábia, né, do Provérbio 31. Nós precisamos ser essa mulher sábia do Provérbio 31. Magnífico. E essa sabedoria a mulher conquista com essa intimidade, buscando Cristo, né? Cristo. E nós temos que entender que sem Jesus nós não somos nada, né, tia? Não somos nada, não somos. A sabedoria de Deus, ela né? Ela vem de Deus. Então, assim, Deus nos deu o privilégio de gerar e Ele nos dá a sabedoria de instruir. E a maior instrução que eu acho, David, é o exemplo. O exemplo. Então, assim, se eu tiver Deus na minha vida, eu posso até falar coisas bonitas, né? Mas o maior é o exemplo. Eu preciso ser exemplo, né? Mesmo sem palavras, eu preciso ser exemplo de tudo aquilo que eu faço. Eu preciso ser exemplo na vida dos meus filhos. Porque o comportamento já diz muito, né? Isso. Os princípios, né? O executar realmente do que fala, do que pensa, do que prega. Isso mesmo. Então, é exemplo. Nós precisamos ser exemplo. E eu não preciso falar muito, eu preciso fazer, né? Alguém precisa me ver fazendo, né, Tia Badia? Porque falar... Sim, porque automaticamente será exemplo. Isso. E as pessoas precisam ver isso. As pessoas estão muito carentes disso, né? Disso, isso mesmo. E a importância de nós levarmos Jesus, a palavra de Deus, para as pessoas, justamente isso, para acender essa vontade de ter Cristo no coração. Isso. É extremamente importante. E hoje, assim, a gente vê, assim, que há muita influência de que a mulher, ela não tem que ser submissa, ela não tem que ter um casamento, ela não tem que ter uma família, ela pode viver sozinha, ela não depende de homem para viver. Então, se prega muito isso, né? Mas não é isso que é a real realidade. Não foi para isso que Deus nos criou. Porque o princípio de tudo, Deus nos criou para ser esposa, né? Família. Para ser esposa, para ser o quê? Auxiliadora, né? A Bíblia é bem clara em dizer que nós somos auxiliadoras. Então, quando eu sou uma boa auxiliadora, eu consigo conquistar muita coisa sendo auxiliadora, mas com sabedoria, né? Eu não preciso desfazer do homem para querer ser uma mulher empoderada. Eu não posso querer ser isso. E esse aumento das mulheres hoje no mercado de trabalho, a senhora acha que é isso? Esse empoderamento feminino? Hoje nós tivemos aqui uma mulher ex-vereadora, nós tivemos mulher ex-presidente da República. Esse aumento da mulher nas decisões, em cargos importantes, esse empoderamento vem de onde, na sua opinião? Nessas conquistas que nós tivemos no decorrer dessas décadas? Eu acredito que as conquistas, mas é igual ela está dizendo, não precisa desfazer da família para poder ser empoderada. Não precisa. Né? Não precisa. Nós precisamos valorizar o princípio, né? O princípio de tudo é isso, a família. Né? E eu não posso querer desfazer do esposo, da família, dos filhos e achar que eu posso sozinha, que eu consigo sozinha. E não é bem assim, né? Nós somos auxiliadoras. Mesmo que a gente conquiste altos degraus, a gente continua sendo auxiliadora, né? Verdade. Continua sendo auxiliadora. Quando, tia, a senhora se depara com situações da violência doméstica, o que a senhora analisa nessa situação? Meu filho, eu ainda vejo as leis muito omissas. Às vezes, e nós também, muitas vezes, omitimos.
Algo tem que ser trabalhado nesse sentido. Fica um pouco distante. Lei, né, a lei com a violência. As mulheres ainda não, por um motivo ou outro, elas ainda não estão encorajadas para se denunciar da violência. Algo precisa ser trabalhado nesse sentido, né? Eu não digo Niquelândia, a nível de Brasil, principalmente, nós vamos falar do nosso país. Algo precisa ser feito, né? Tem disque denúncia, tem vários instrumentos. Mas que é o 180, né? 180, já para deixar. O 180 aí. Que é o, né? o 180 é o telefone para denúncia. Para denúncia, e a gente não pode omitir isso. Né? E essa insegurança, o que vocês analisam? Por que a mulher fica insegura em denunciar uma violência doméstica? Essa dependência poderia ser isso ainda? Eu acredito ainda que tem muitas mulheres que ainda dependem muito, muito, muito do esposo para poder... Acho que imagina que se sair daquela situação, os filhos vão, né? Pensa o amor muito grande pelos filhos, pensa que os filhos, né? Sim. A gente né? Na verdade, a gente já tem esse conhecimento. Às vezes fica pelos filhos, né? Com medo de separar os filhos, né? Sim. Se desgaste com os filhos. Eu acho que assim são N situações, né? Muito, cada muito, caso né? é um caso, né? Então, assim, às vezes por medo mesmo, né? Por medo, porque assim, só sabe quem vive, né? Verdade. Às vezes eu olho de fora e imagino que seja... As mil maravilhas. Diferente, poderia ser diferente, que Sim. ela conseguiria fazer e talvez não conseguiria, porque assim, às vezes é ameaçada, né? Às vezes tem medo, né? Tem medo. Pelos filhos, né? Porque a gente hoje não pode confiar em ninguém mais, né, Tia Badia? Não pode confiar. O mundo está muito difícil. Muito violento. Difícil, muito violento. Então, assim, quando se fala nesse assunto, é muito complicado. Eu tenho muito medo, porque quando eu vejo alguém passar por essa situação, eu fico com muito medo. Porque assim, a gente vê muitos casos, né? De que a mulher denuncia e logo ela morre e fica por isso, né? Então nós tivemos vários avanços, né? Desde a criação aí pela ONU do 8 de março, do Dia Internacional da Mulher, nós tivemos avanços tanto na lei da Maria da Penha, que foi uma lei para defender as nossas mulheres, mas nós sabemos da dificuldade, da celeridade desse processo. Às vezes a violência, ela acontece, mas o denunciar e o processualizar demora tanto que nós temos até extinção da punibilidade processualmente falando. Verdade. Então, às vezes, o judiciário tantos problemas que tem, tantos poucos servidores, que não conseguem punir o infrator, o agressor, da sua pena, né? do seu crime cometido. Então, o que eu vejo que nós podemos gerar uma política pública, que é fazer com que os gestores nossos, as nossas mulheres gestoras, fazer políticas públicas atreladas com as igrejas evangélicas, católicas e todas as denominações religiosas, porque é aí que nós temos as pessoas que estão vulneráveis. Nas igrejas, nós já temos um trabalho feito nas igrejas, então nós temos que ter investimentos nisso, que automaticamente nós vamos gerar políticas públicas eficientes. Não adianta o poder público querer resolver sozinho, que não vai conseguir. Né? Então, nós temos aí décadas e décadas e décadas enfrentando o mesmo problema. Então, eu vejo que uma saída é justamente isso, porque a igreja já está próximo do problema e o poder público longe do problema. Isso. Então, a partir do momento que nós começarmos a atrelar isso em uma engrenagem e fazer com que essas vítimas sejam atendidas de forma mais rápida, os processos, tanto no âmbito com as autoridades policiais, nas delegacias, atendam a mulher com prioridade, já é prioridade, mas atendam também no decorrer processual. Porque a vítima chega na delegacia, ela é prioridade, mas automaticamente, até o inquérito ir para a delegacia, demora. Até o juiz julgar, o Ministério Público manifesta, demora. Chega casos, como você diz, no meio do caminho a mulher morre. Sim, a amorosidade. Muito. Né, eu vejo que isso deixa, eu acredito muito que isso deixa a mulher desmotivada até de denunciar, porque demora demais. Sabe que vai demorar, sabe que não vai resolver, né? De imediato,
né? E então assim, e aí isso gera muito medo, né? Então Ainda. assim, às vezes por proteção dela e dos próprios filhos, né? Verdade, De não saber o que Sim, pode ocorrer depois dessa denúncia. E também a discriminação, né? Automaticamente a vítima ela já é discriminada. Né? Isso. Aí até o muito. machismo nas pessoas que hoje ocupam cargos públicos, ele existe. A pessoa tá ali, ué, mas você tá lá, você é vítima, você apanhou e você continua junto. Desse modelo. Mas ele não sabe a insegurança dessa mulher. A conjuntura dos Ele problemas. não sabe a impotência que essa mulher tem de solucionar esse problema. Isso. Né? A dependência do fato, da situação, ter que preservar a segurança dos filhos, segurança até alimentar, Verdade. porque nós não temos ainda políticas públicas eficientes nesses programas sociais, Isso. né, de combate à pobreza, de combate à fome. Nós tivemos muitos avanços nos últimos anos, mas nós sabemos que hoje, com essa pandemia, o trem arrasou tudo. Isso, Acabou. David, é algo assim muito sério, porque assim, se a mulher chegar a denunciar hoje e a renda total vem do marido, ela vai fazer o quê? Se ela tem 2, 3 filhos O hoje, desemprego, Vadia. verdade. Então, assim, não. quem é que vai arcar com essa despesa? Sim. O poder Público não está nem aí. Não está nem Então, aí. entendeu? E nós não temos nenhum Não órgão temos, que faça não isso, temos. que vai na casa dela e fala, eu vou pagar seu aluguel, eu vou pagar sua energia, eu vou pagar sua água, vou trazer leite para os seus filhos, né? E vou te manter aqui até resolver todo o seu problema. Tem algum órgão que faça isso? Então, Se tem, eu não conheço. É o Nós que não se temos. precisa criar uma casa de apoio à mulher vítima de violência doméstica. Por que Isso não- são políticas públicas que tem que ser debatidas tem, no âmbito precisa, do Poder precisa. Legislativo e o Poder Executivo executar. A Executar. casa da mulher de vítima de violência. Não, Isso. nós hoje, no lar, no lar do idoso, nós temos senhora que é vítima de violência do próprio filho. Tem que... É um absurdo. Absurdo. Nossa, é revoltante. 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 Então, assim, o que faz? Vai para o CREAS, né? Também as assistentes sociais e tudo, todo mundo quer fazer alguma coisa, mas A demanda é muito. a aí. demanda é Tudo lento, muito... e tudo não- muito lento. tudo, Nos conte né? um pouco sobre o nosso asilo São Vicente de Paula, tia Oh, Vadia. meu Deus, lá, né? Como é a sua história lá, como chegou a esse projeto? Então, eu sou vicentina há muitos anos, né, 18 anos, e a Sociedade São Vicente de Paula, aqui em Niquelândia, ela trabalha nesse âmbito da caridade, né, de colaborar, ajudar, e em todos os âmbitos, desde a criança até o idoso, né? Nós tínhamos um lar de criança, mas por motivo de não poder, né, aí passamos para a prefeitura, mas 30 e tantos anos nós da Sociedade São Vicente de Paula acolhemos crianças vulneráveis, né? Sim. E agora nessa conjuntura, né, nós ficamos com o lar dos idosos e que hoje estamos lá com 49 idosos, uns 19 mulheres, o resto são homens, a maioria são homens, né? Engraçado, né? Eu sempre falo, olha, gente, os homens têm que andar direitinho, porque na verdade, se ele for meio ruinzinho, aí ele vai para lá. Olha só. É verdade, a maioria são homens que estão lá. Mas foi uma experiência também, assim, esses 4 anos que está terminando agora essa gestão, né, era 2, né, porque lá é votação, 2, e depois foi reconduzida mais 2. A experiência que foi... Termina agora em dezembro? Terminou dezembro agora, Sim. né? Nós já estamos no processo... No segundo mandato. Já terminou o segundo mandato, nós agora estamos no processo já De nova eleição. De eleição para um senhor que já, né? Nós já realizamos a eleição, só estamos agora na parte burocrática para Sim. fazer a transferência. Mas o que me marcou muito no lar do idoso, conseguimos fazer algumas coisas lá dentro, mas com a pandemia, isso aí foi assim, marcante na minha vida. Muito marcante, porque idosos vulneráveis, mais de 2 ou 3 comorbidades, né? Cada um vocês viram aí, né? Como que é, cadeirante, tudo, acamados. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntavam, dos outros lares morrendo 18, 20 e tantos, acabando com os idosos, a pandemia, e a gente... Eu fiquei com sequelas até hoje de estresse de estar socorrendo, né? 10 funcionários pegaram, né, contaminaram, e quando me ligava, falava que estava com febre, eu já trocava, e fizemos um plano de contingência dentro do abrigo. Tivemos um caso só, e graças a Deus não tivemos nenhuma vítima de idosos com o vírus,
Mas qualquer febre ia pro hospital e chegava lá e colocava no covidário, e eu chegava lá e tirava, falava, meus velhos não tá com essa doença, não tá. E, não, você precisa de ver o tanto que foi estressante. Foi luta. Mas graças a Deus, tivemos uma perca, mas assim, não estava lá no abrigo da irmã Irani, né? Isso. Mas ela não estava nem assim, porque pela idade, a única idosa funcionária voluntária. Funcionária, né? Voluntária. Era eu que estava, né? E não pude arredar o pé nem um minuto, foi 24 horas assim no ar, mas passou, né? Passou, graças a Deus. Vitória, né? Foi uma vitória muito grande. Sim. De não preservar a vida deles. Preservar a vida daqueles nossos irmãozinhos idosos ali. Foi muita luta. Eu entrei até em depressão, tive que tomar medicamento porque não foi fácil. Foi um momento muito difícil. É um conflito até porque a senhora também não conseguia fazer tudo, né, tia? Não podia. E dependendo ainda de doações, é muito complexo. E foi muito, muito difícil. Quem quiser doar, tia, qual o contato aí? Deixa o contato. Jesus, quem quiser ajudar o lado dos idosos. Gente, tá precisando. É fralda, Olha, eu falo que 1 quilo de Giló lá faz a diferença, né? Dentro do abrigo. Quem puder, gente, por favor, ajude o Lar dos Idosos, ajuda. É nossa casa. É um trabalho social extremamente importante. Ali tem amor. Tem amor ao próximo, né, 24 tia? Horas. É 24 horas ali, sabe? Quando a gente está na frente dos trabalhos lá, o celular não pode sair do cantinho da cama. Outro dia o prefeito falou assim, tia, eu vi a senhora subindo 00:30. Eu falei, tô correndo para o hospital, não tem hora. Não tem hora. Então, assim... proclamar a sociedade niquelandense que vira os olhos para o abrigo, ajuda, né? Qualquer coisa, uma fralda, um lençol, uma chinela havaiana e tudo, enfim, tudo lá. Porque hoje os idosos têm os benefícios previdenciários que usam em reversão para infraestrutura para isso, né, tia? Isso, para ajudar. Mas a despesa é muito grande. A cama, mesa, banho, limpeza, a manutenção do abrigo é muito grande. Você vê uma casa, o quanto que a gente gasta. Imagine, né, com 50 e tantas pessoas. Nós temos também aquele caso que quando vão para lá já fez empréstimo consignado no benefício. Que a gente nem sabe quem. Tudo, né? A gente nem sabe quem. Como é que a gente deixa? Né, tem que levar. Tenho 3 lá que ainda estão, né, tá com o processo na justiça para poder conseguir o benefício. Mas é isso, é essa luta constante lá. E hoje a medicação é muito cara, né? A alimentação para idoso é muito cara, porque você tem que comprar suplemento, porque não quer isso, você tem que organizar outra coisa. Quem tem idoso em casa sabe como que é. É uma luta, né? Constante, diária. Então, assim, não tem dia, nem tarde, nem noite. Não, você não quer isso? O senhor quer isso aqui? Não, isso aqui eu não quero. Mas se eu fizer isso, o senhor quer? Ou a senhora quer? É desse jeito. Dando alternativas 24 horas. 24 horas, dando alternativa para poder agradá-los. Né? E é isso. Acho que lá é por amor. Eu sou voluntária e quem trabalha lá pelo salário é insignificativo. Porque lá é amor. O que é nobre é a causa. É a causa. Sim. Né? Mas assim, um abraço a todos do lado todos os funcionários, todos os nossos idosos e idosas que estão lá. 19 mulheres, né? E o Dia Internacional da Mulher vai ser diferente lá. Vai ser diferente. A gente faz alguma coisa, nós não deixamos passar em branco. As coisas que acontecem fora, a gente leva para dentro. Isso. Né? De carnaval, nós brincamos, essas datas comemorativas, aniversário, igreja, se é evangélico, nós leva para a igreja evangélica, se é católico, leva para. Então, assim, lá não tem cor, nem raça, nem religião, nem nada. É um respeito mútuo, né, tia? Total. Verdade. É lindo, tia. É lindo o seu trabalho. Muito lindo. Parabéns, tia, obrigada, por isso, por ser essa mulher, uma missão, cumprir a missão, né? Eu acho que é muito nobre as pessoas que cumprem as suas missões, né? E Deus está usando a senhora hoje como um instrumento. Eu acredito. Eu parabenizo a senhora. Obrigada, e eu tenho muito orgulho da senhora. Obrigada. Eu também de vocês, né? É bacana, é muito recíproco. Tá, é muito recíproco mesmo, tá? Então eu quero agradecer de coração, mas antes de agradecer, eu gostaria que vocês duas, cada uma deixasse uma mensagem para as mulheres. O Dia Internacional da Mulher. Nós sabemos da importância da mulher para a vida do homem, nós sabemos da importância da mulher hoje para o empreendedorismo, a importância da mulher, né,
essa pessoa magnífica, essa estrutura que vai atrás dos objetivos e faz com que juntos, o casal, a família possa avançar, essa responsabilidade que as mulheres hoje têm, né? O que é a mensagem que você deixaria para as mulheres, Agrícia? Então, David, a mensagem que eu quero deixar para as mulheres hoje é que independente do grau que elas alcancem, né, elas nunca possam esquecer que elas são esposas, né, que elas são auxiliadoras e que Deus entregou a elas um papel e uma responsabilidade muito grande de instruir, né, de educar. E então, independente da gente ser formada, da gente ser empreendedora, da gente trabalhar fora, primeiro Deus nos fez esposa, né? Primeiro Deus nos fez esposa. Deus nos fez mãe, né? Então, nós fazemos tudo isso, mas em primeiro lugar precisa ser a família, né? Independente de qualquer cargo que nós alcancemos, tia Badia, né? Independente de qualquer cargo que nós alcançamos, nós precisamos primeiro valorizar a nossa família, né? A nossa família está em primeiro lugar. E nunca colocar a família como obstáculo para você crescer, né? Nunca colocar a família como obstáculo para você conquistar alguma coisa. Então, se você quer estudar, a sua família não vai ser um empecilho para isso. Os seus filhos não vão ser empecilho para isso. Se você quer ser comerciante, você vai ser comerciante, empreender, e a sua família não vai ser empecilho para isso, se você quiser ser, né? Porque a mulher, ela pode, sim, conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, se ela tiver um foco e determinação e direção de Deus. Amém. A mulher Deus faz a diferença, lugar, né? Faz a diferença. Feliz Dia da Mulher para você. Obrigada. E você, tia Badia, qual é a mensagem que a senhora deixa para as mulheres, para inspirar as mulheres? Eu falo que triste foi porque para aparecer esse Dia da Mulher teve que sofrer muitas consequências, né? Muitas. Não é? Muitas coisas aconteceram para poder a sociedade, né, reconhecer esse dia magnífico. Quero, sim, parabenizar todas as mulheres, né, pedir a Deus que abençoe cada um, independente do local, onde que esteja, que Deus possa colocar uma bênção no coração de cada uma e que elas tenham muito amor, né, que nós tenhamos muito amor. Né, isso é que eu desejo a cada um aí, que não desista, né? Lugar de mulher é onde nós queremos estar. Verdade. Né? Eu quero aqui deixar a minha mensagem para as mulheres. Parabéns pelo seu dia. Que vocês possam continuar sendo essas mulheres guerreiras que fazem a diferença na sociedade e nunca desista dos seus sonhos. E nunca pare de lutar. Eu acho que esse é o foco. Nunca pare de ser mulher, nunca deixe de ser mãe, nunca deixe de ser esposa, nunca deixe de ser empreendedora, nunca deixe de ser profissional, mas nunca esqueça a essência feminina, a essência de que Deus cuidou, criou para ser essa mulher guerreira, essa base das pessoas, da família, né? Então, um beijo para todas as mulheres, feliz Dia da Mulher e que Deus possa nos abençoar. Fica aqui o espaço para a senhora para as considerações finais, tia Badia. É só agradecer primeiro a Deus, né? Amém. E a você, David, né? Nosso legislador, sim, obrigado. Nosso advogado, nosso menino, né? Né? Nosso rapazinho que está aí parecendo, diz que está de cabelo branco, mas tá um pouquinho carinha de criança, tá? É o charme. É o charme do Charles. Por nos dar essa oportunidade de estar aqui, né, nesse bate-papo tão agradável, tão bacana, sabe? Então, assim, isso vai fazer parte da história da minha vida. E eu falo que a mulher, para realizar, ela precisa casar, né? Ter uma profissão, plantar uma árvore, né, escrever um livro. Eu acho que agora, da agora para frente, eu já tenho que começar a escrever esse livro e você vai fazer parte. Então a introdução nós vamos fazer parte desse livro, desenvolvimento e a conclusão dele. Conte comigo. Tá bom? Agrícia, fique seu espaço. Obrigado pela sua visita, pela sua sabedoria e da sabedoria da tia Badia. Vocês foram sucesso, vocês foram maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Eu só tenho a agradecer também você, David, pelo seu carinho, amizade, né? De ser nosso vizinho, né? Desde a nossa infância, né? E temos o privilégio de vê-lo formar, né? De ser o advogado amigo, né? Verdade. E também o vereador amigo. Não é? Que
Jardim Atlântico precisava, né? Deus nos abençoou com um vereador que o Jardim Atlântico precisava. E eu tenho muito orgulho disso. Muito Obrigado. orgulho mesmo de te ver crescer, de te ver construir, né? O que você está construindo e o legado que você está deixando, tá? Ah, ótimo, você não obrigado. tem noção do legado que você tem deixado, tá? Então, Os seus obrigado. passos aqui, ó, estão sendo Guiados por Deus. guiados Amém. por Eu Deus. entrego todo dia né? nas mãos de Deus. E nas minhas orações eu sempre lembro de você e peço a Deus para que te proteja, né? E continue te dando essa sabedoria para conquistar e avançar e ser guerreiro como você é. Tá, de não obrigado. desistir, porque você puxou isso da sua mãe. Verdade. A É mulher- essência, né? É É a herança. essência da Dona Penha, Dona né? Penha. Nós um temos uma abraço, poesia, Dona Penha. vamos passar uma poesia na TV? Tá lá no PC? E antes de finalizar, eu só queria mandar um alô especial para minha mãe, né? Porque falar de mulher é impossível não lembrar dela, que foi Aí, a maior só dá play aqui, ó. inspiradora. Dá A play. maior Tira a inspiradora TV. para que eu pudesse, né, crescer e empreender foi ela. Então, ela é a minha inspiradora todos os dias. Um abraço pra Maria Maria das das Dores. Dores, um abraço pro seu Zé, pra toda a família Espíndola aí, né, que acompanha, pra toda a família da Tia Badia, que é grande também É, muito demais. grande. É. muito Meus grande. Um filhos. beijo pras mulheres Meus de Niquelândia. Verdade. Foquem, cresça, desenvolva, acreditem, vocês podem tudo, né, tia? É verdade, verdade. E um grande abraço a todos, viu? E aí fica aí a poesia aí pra vocês, ó. Você lutou, teve que lutar, porque o mundo teme em ser mais injusto com você. Direitos que a ninguém deveriam negar, você teve que se erguer, sair e conquistar. Talvez esse mundo sinta medo da sua capacidade, medo de tudo que você pode fazer. O mesmo mundo que só existe graças a você. Você que é forte por natureza, uma força meiga e contundente. Você que às vezes é mãe e pai, cuida dos seus, sai para trabalhar e encara o mundo de frente. Você é poderosa demais. Talvez por isso sempre exista alguém tentando te reprimir, dizendo quem você deve ser, como deve agir, dizendo até o que você deve ou não vestir. Mas ninguém nasceu para correntes. Você é dona de si. Você sabe que não acabou. Você lutou muito, mas ainda precisa lutar. O mundo pode continuar tentando te fazer cair, mas você é flor. E quem é flor, nasceu para florir. Então a mensagem que nós demos hoje é que vocês são flores e nasceram pra florir. E nós te amamos, nós respeitamos as mulheres. E nesse 8 de março, pessoal, nós gostaríamos de deixar essa mensagem. Vocês são flores e nasceram para florir. Floresça, conquiste, acredite nos seus sonhos e faça com que se torne realidade. Essa é a nossa mensagem do Niquelândia Podcast para todas as mulheres de Niquelândia, do estado de Goiás, e que nós possamos juntos mudar a história aí das nossas mulheres. Obrigado.